Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do GECOM. Hoje temos um convidado especial, Dr. Denis Ricardi. Então vamos começando agora. O pessoal já está entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dr. Denis. Tânia. Cibele, boa noite, pessoal. Tatá, boa. Vamos ver o Dr. Denis entrando aqui conosco. Boa noite, Dr. Denis. Boa noite, Tim. Satisfação. Toda minha. Um prazer estar contigo hoje nessa live aqui. Uma honra, Também, na verdade, comigo aí. uma honra, um prazer tão aguardado, né? Tantos os E, pacientes estavam muito felizes de saber que a gente estava entrando em live aí. O pessoal tava ansioso para saber as novidades, saber toda essa história tua aí na cirurgia bariátrica. Para quem não conhece ainda o Motim, que são poucos, né? Porque muita gente conhece ele. Ele é membro da Sociedade Brasileira e Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro do GECOM, que é uma referência nossa, do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo em cirurgia bariátrica. E o GECOM tem o certificado do SRC, né, do centro, que é um centro de ele é reconhecido como um centro de referência de cirurgia bariátrica e metabólica no mundo, né? aí é legal. Muito bom. Muito obrigado pelos elogios aí, pela saudação. Da mesma forma, o Dr. Denis Ricardi é um cirurgião plástico renomado aí de Porto Alegre, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Plástica, e também membro da Sociedade Americana. Desde quando, Denis? Americana de Cirurgia. Eu estava olhando, a gente, quando vê, passa, né, a vida, enfim, desde 2014, março de 2014. 8 anos já membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. 8 anos como membro internacional. É. Então, assim, Denis, começando a nossa live, o nosso assunto é um assunto bem interessante, recorrente aí. Os pacientes questionam muito quando chegam aqui para fazer a cirurgia bariátrica e, eventualmente, quando chegam no teu consultório, ainda sem o peso ideal para fazer a cirurgia plástica. Então, eles têm muitas dúvidas, umas sobre a cirurgia plástica e outras sobre a cirurgia bariátrica, né? E a nossa intenção hoje é esclarecer um pouco esses pacientes, de algumas dúvidas aí, ver se a gente consegue tirar dúvidas dos pacientes, né? Ensinar um pouquinho, que é o nosso trabalho também, é trabalhar com educação continuada aí, e ver se a gente consegue que os pacientes aí tirem melhor tenham melhor ideia de quando fazer a cirurgia plástica, quando fazer a cirurgia bariátrica, as indicações de cada uma, né? Cada coisa no seu tempo, né? Tá, né, Obviamente, e a gente abriu caixinha de perguntas, choveu de pergunta, né, pro Dr. Motim. da mesma forma, no meu Instagram pessoal, eu também botei uma caixinha de perguntas, também surgiram várias perguntas. E é interessante, mas as perguntas são muito recorrentes, né? Muitas perguntas são similares, e a gente vai tentar conduzir dessa forma a live de hoje, né? É um bate-papo, obviamente, né, Denis? A gente está entre amigos aqui e Claro, da não maneira legal, tá do informal. nada formal aqui, nós estamos fazendo um bate-papo, mas é para realmente aí esclarecer os pacientes sobre esse assunto que é tão importante. Deixa eu fazer enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente está vendo várias pessoas entrar aí na live, então vou dando nosso boa noite aqui para quem não recebeu ainda, nosso abraço carinhoso aí, receptivo aí de vocês. E eu vou começar essa live lançando já uma pergunta aqui. Vou lançar uma pergunta para ti, Denis, né? Quanto tempo depois da cirurgia bariátrica a gente pode fazer a cirurgia reparadora?
Pois é, essa é uma pergunta clássica aqui entre os pacientes. Muitos, inclusive, recém fizeram a cirurgia bariátrica, ou alguns ainda nem fizeram a cirurgia bariátrica, e já estão aqui no consultório com essa expectativa, com esse sonho que estão vivendo, e vem me perguntar, bom, quanto tempo depois de ter feito a bariátrica que eu vou poder começar a fazer as reparadoras. Então, quer dizer, muitas vezes o paciente ainda está obeso, mas tomou aquela primeira coragem de buscar ajuda, buscar mudar de vida realmente, esclarecer como, e aí ele chega com essa pergunta. Hoje a gente tem tido cada vez mais indicações mais precoces, né? E eu sempre associo, sempre de uma certa maneira, coloco de novo o cirurgião bariátrico na jogada, então a gente tem essa comunicação muito próxima, né? Tá liberado pelo teu cirurgião bariátrico já? Essa é a clássica pergunta para a gente começar. Se o cirurgião bariátrico já liberou. E tem alguns casos que a gente acaba liberando até de uma certa maneira mais cedo. Pacientes que estão no meio daquele processo de emagrecimento e daqui a pouco já surge uma queixa higiênica que vai dar um impedimento dele seguir no processo. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer um avental, literalmente, um abdômen avental, fazer uma dermolipectomia somente daquela porção mais baixa do abdômen ou de uma mama muito grande, enfim, para depois fazer uma cirurgia. Quer dizer, realmente é um processo de reconstrução corporal, de vida, mental, psicológico, familiar, inclusive, né, Mutim? Agora, geralmente isso acaba girando em torno de uns 6 meses pós-estabilização do peso, né? Perfeito. Tu tocaste em vários aspectos bem importantes aí nessa tua fala, Denis. O primeiro é que não se faz, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, o tratamento multidisciplinar, ele é condição sine qua non para um paciente obeso, tá? Esse paciente que é obeso, a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. Uma vez que esse paciente entra em tratamento e a escolha dele, por questões de indicação, passa a ser a cirurgia bariátrica, ele vai fazer uma mudança de vida, né? E da cirurgia bariátrica ele vai fazer a cirurgia plástica reparadora para continuar o seu processo de modificação, o seu processo de emagrecimento, a melhora da sua autoestima, né? Vai elevar, o paciente se transforma. Então, isso é importantíssimo. O paciente que, como tu disseste, teve aquele emagrecimento, mas ainda não estabilizou, mas ficou com um avental muito grande, as mamas muito caídas que ela não consegue, né? Tem limitações nas suas atividades, limitações para fazer atividade física, para continuar o processo de emagrecimento. Essa paciente precisa fazer a cirurgia um pouco antes. Eu não vou poder esperar 1 ano, 2 anos, ela estabilizar completamente o peso. Então, isso aí tem que ser uma avaliação conjunta entre o cirurgião plástico, como tu disseste, e o cirurgião bariátrico, né? E a equipe multidisciplinar que está por trás da gente, né? Nossa psicóloga, a nossa fisioterapeuta, né? A tua fisioterapeuta, a equipe toda, ela tem que estar de acordo e tem que entender cada paciente, os tratamentos são individualizados. Então, pessoal, não existe uma fórmula mágica, né? Tantos dias depois da cirurgia bariátrica, nós vamos poder fazer a plástica. Gira em torno de 6 meses após a estabilização, como o Dr. Denis falou, mas isso pode ser antes, como pode ser depois. Já tivemos pacientes com 6 meses de cirurgia fazendo cirurgia plástica. Não era uma perda massiva de peso, mas de peso. Ele perdeu bastante peso, mas assim, acabou ficando com o abdômen avental que atrapalhava muito. E depois disso, concluiu seu emagrecimento, não precisou mais cirurgia, né? Conforme a avaliação do plástico. E teve pacientes que esperaram. Tive uma paciente hoje que esteve aqui no consultório, ela está há 2 anos, agora estabilizou, está muito bem, está lá se preparando para fazer a cirurgia plástica dela. Então, isso é muito importante, essa troca de conhecimento, né, Denis? Essa troca de informação entre as equipes, né? E essa questão de ser cada vez mais precoce,
tem um aspecto que eu chamo muito a atenção para os pacientes, que é o seguinte: imaginar um volume X de lipoaspiração, por exemplo. Uhum. Aquele volume X de lipoaspiração, um paciente que está com 60 quilos, em número de milhões de células, ele vai Uhum. ter mais milhões de células se o mesmo paciente voltar para 70, 80 quilos, com o volume Uhum. aspirado. Então, Uhum. essa é uma questão que a gente já falou várias vezes em off aqui, né, Motim? É, Nós, o Gabriel, enfim, já discutimos muito sobre isso. Quer dizer, cada vez mais indicar precocemente a cirurgia para o paciente ter os melhores resultados, claro, desde que o Dr. Motim tenha liberado já o paciente para a cirurgia, já esteja equilibrado metabolicamente para a gente encarar as reparadoras, né? perfeito. Isso é uma coisa interessante, né? Os pacientes, a camada adiposa, nem sempre os pacientes sabem disso, né? E muitas vezes eu explico aqui no consultório, a camada adiposa, quando o paciente emagrece, ela não some. As células adiposas da camada adiposa, elas não desaparecem, elas só murcham. E elas ficam todas ali, ávidas por gordura, esperando o paciente ter uma recaída para reganhar. Então, e encher de novo. Então, quando o Dr. Denis fala que ele faz a lipo ali, e esse tecido adiposo agora achatado, porque as células estão murchas, quando ele faz a lipo naquele tecido, ele vai tirar mais células por volume de lipoaspiração do que se o paciente está com a camada de pós um pouquinho maior, porque essas células só vão estar cheias de gordura no seu interior. E é só isso, aumenta o tamanho da célula. Não, não, não Tipo, mesmo 1 litro, por exemplo, esse 1 litro é vai ter muito mais milhões de células se for 1 litro com um paciente de 60 quilos e se ele tiver voltado aos 80, por exemplo. exato. E isso faz uma diferença também no retardo do reganho de peso, né? Quando a gente tira tecido adiposo do paciente, a gente retarda esse reganho de peso. A gente tem como o paciente vai ter que replicar novas células adiposas para reganhar peso. Então, é isso que a gente fala quando a gente está se referindo a esse assunto. Isso é bem interessante, é bem importante a gente combinar, falar isso, né? Explicar para os pacientes e a gente combinar entre nós aí o momento ideal para cada paciente. Isso me lembrou uma outra coisa também, Denis, que é uma pergunta muito frequente aí para ti. É a questão das cirurgias combinadas, né? Porque o paciente pós-bariátrico, muitas vezes, ele vai ter que fazer uma mamoplastia, né? A mama, constituição, basicamente é gordura, então, quando os pacientes emagrecem muito, a mama some, né? Eles eventualmente ficam com o abdômen avental, que é o problema mais comum, e também eles ficam com excedentes, eventualmente excedentes de pele. Teve várias perguntas sobre isso nas caixinhas lá de perguntas, né, do nosso Insta. Excedente de pele na coxa e nos braços. E aí, Denis, como é que a gente faz a cirurgia? Dá para fazer cirurgia combinada? A gente restringe? Quais são os pacientes que têm um perfil para a gente fazer mais de uma cirurgia reparadora ao mesmo tempo e aqueles que a gente tem que ir devagar? Como é que a gente descobre isso aí? Bom, antes de eu responder a pergunta, eu recebi algumas perguntas. Como é que eu encaminhava essa live para as pessoas e tal? Vocês conseguem ver bem aqui no canto direito, tem uma flechinha. Então, quem está gostando da live, quem já nos acompanha, quem gosta do nosso trabalho, aperta aqui e já envia para os seus amigos, compartilhando a live para convidar. A pessoa clicou ali, já vai entrar e já vai participar junto. Boa, Então, tem Denis. grupos de bariátrica, de pós-bariátrica. Quem tiver, indica aqui que vão começar a acompanhar a nossa live também. Perfeito. Bom, enfim. Quando a gente começou isso tudo, a gente sempre seguia aquele padrão clássico, né, de core, que Uhum. seria mais o centro do corpo. Então, começar geralmente pelo abdômen. Então, a cirurgia clássica começava pelo abdômen, depois mama, braço e geralmente coxa seria a última cirurgia, mas tem pacientes, claro, dependendo da perda de peso,
vão precisar fazer uma torsoplastia, que é a ressecção daquele excesso de pele na parte posterior do corpo, aqui nas costas. Tem tanto a torsoplastia superior quanto a torsoplastia inferior. Daqui a pouco tem pacientes que perderam mais peso, que precisam também fazer plástica de tórax lateral. Existe até, eventualmente, a cirurgia de ressecção de culote lateral, que é uma exceção. Enfim, a cirurgia mais clássica é a da coxa interna, né? Como o doutor pode falar. Mas hoje a gente consegue, graças ao sucesso do tratamento da bariátrica, pegar nesses pacientes ideais, pacientes que estão com realmente o tecido adiposo vazio, que estão num bom IMC, pacientes que precisam um volume de lipo muito pequeno, tá? A gente consegue fazer cirurgias combinadas, a gente chega a fazer até cirurgia quádrupla, claro que é uma exceção. O que seria a cirurgia quádrupla? O abdômen, seja ele ou abdômen clássico ou em âncora, mamoplastia, braço e coxa. Claro, isso é uma exceção. Agora, uma cirurgia que há pouco tempo era exceção também, era a cirurgia tripla, que é a cirurgia de braço, mama e abdômen. Eu falar em cirurgia tripla, com certeza vários pacientes aí já estão se identificando, porque essa cirurgia a gente tem feito cada vez mais. Só no passado, assim, são incontáveis cirurgias. Ontem mesmo, de manhã, a gente fez uma cirurgia tripla no Moinhos. Então, esse paciente está chegando cada vez melhor da cirurgia bariátrica, então está aumentando a nossa indicação dessa cirurgia tripla. O que nos dá muita satisfação, porque realmente o paciente numa cirurgia já faz uma grande modificação corporal. O paciente já bota a autoestima lá em cima. Já é provado que quem faz as reparadoras mais cedo consegue ter um sucesso de médio e longo prazo maior, porque autoestima é muito importante. Então, realmente, uma reconstrução, como a gente falou mais cedo aqui na live, da qualidade de vida, dos hábitos. Quer dizer, aquela pessoa que tinha um hábito noturno, que pensava em teleentrega, que realmente pensava muito focado na alimentação desregrada, enfim. Hoje é aquela pessoa que acorda cedo, que já coloca aquele tênis, já vai caminhar no parque. Quer dizer, todo esse trabalho que começou com vocês na bariátrica, desse trabalho multidisciplinar, com a psicóloga, com a Nutri, enfim, é espetacular, porque realmente a pessoa ela acaba chegando nessa nova vida. É espetacular, né? Esse é o ponto principal, né? Que os pacientes... eu gostaria de passar essa informação. É uma mudança de vida, realmente. A gente não trata só a obesidade, né? A gente trata diversos problemas de saúde que são desencadeados pela obesidade. Então, assim, nós temos mais de 220 doenças hoje que são associadas à obesidade. E o paciente chega aqui tomando um remédio para pressão, um remédio para diabetes, um remédio para o colesterol, um remédio para as varizes, um remédio para o refluxo, um remédio para, sabe, para esteatose hepática. E está tomando remédios para todas as doenças que são causadas pela obesidade. E aí, tu tratas o problema central do paciente, ele melhora de tudo. Ele toma antidepressivo e ansiolítico, por causa... Né? Tudo isso é associado à obesidade. As perguntas do meu protocolo aqui, doenças, o paciente vai pensar assim, curei todas. Eu era pré-diabético, eu era diabética, eu tinha esteatose hepática, eu tinha doença de colesterol, enfim, todos os marcadores de colesterol melhoraram, minha esteatose curou meu diabetes, hipertensão curou. Nós não somos tão assim, vamos dizer assim, pretensiosos em dizer cura, mas a gente fala sempre remissão. Então, a gente coloca o paciente em remissão dessas doenças, né? Só que é importante a gente manter esses pacientes alertas de que
a obesidade também é uma doença crônica. Então, se o paciente voltar aos velhos hábitos, ele volta ao velho peso. Mesmo depois de todo o esforço passado para passar pelo procedimento cirúrgico, para fazer as cirurgias reparadoras, tá com aquela vida maravilhosa, tá ali bem, tá disposto, tá fazendo atividade física, tá, né? Tá se sentindo bem, autoestima lá em cima. Se voltar aos velhos hábitos, a tendência é que gradativamente o peso volte. E com o peso voltam também as doenças, né? Então, isso é importante a gente manter em É que mente. mais importante, né, Mojinho? É Muito aproveitar esse benefício que a bariátrica traz para depois estabelecer os novos hábitos e perfeito. encarar a obesidade sempre como um grande inimigo para toda a vida e sempre lembrar os novos hábitos que vão levar ao sucesso. É isso, é mudança de vida, é viver com saúde, viver plenamente. Né? O paciente, eu costumo dizer que o paciente entra num espiral negativo, ele começa a engordar, ele vai entrando naquela bola de neve que vai gerando problemas de saúde, né? Então ele vai ficando sedentário, ele vai ficando com menos energia para fazer as coisas, com mais dificuldade, o paciente obeso vai se adaptando, né? Ele bota roupas que são fáceis de vestir, ele bota calçados que às vezes não precisam amarrar, ele deixa de usar o salto. Hoje mesmo tive uma outra revisão aqui de 2 anos agora, ela não usava mais salto, só tênis. E agora ela só anda com saltão, né? E aí, não, agora todo mundo me olha só, eu ando de saltão, não tem mais sapato sem salto. Maravilha! Então, Incrível. o paciente não cruza a perna, agora cruza a perna. Então, assim, é outra qualidade de vida, mas isso tem é só benefício, óbvio. Tem que fazer a sua parte, tem que fazer atividade física, né? Para ter uma vida mais saudável, tem que ter uma alimentação saudável, mas não é nada ruim, né? Não é ninguém com uma faca no teu pescoço dizendo tu tem que comer brócolis, não é isso. É uma Realmente, vida saudável. é cada memória que vem quando a gente começa a falar, né? Eu tinha um colega de faculdade, pô, a gente tinha 18 anos e esse colega ele não conseguia andar uma quadra conosco. Quer dizer, com 18 anos. Hoje, com 40 anos, depois da bariátrica, ele, com 40 anos, ele é um gurizinho perto daquele guri de 18 anos. Imagina. Ele tá voando, tá magro, sobe montanha para lá e para cá. Essa história da montanha eu já pensei no outro caso também, que às vezes eu brinco aqui com a Marisa, a minha secretária, que marca cirurgias, porque uma paciente esses dias chegou e disse: doutor, eu vou estar bem bonita e vou para Gramado comer meu fundi e tal. E, claro, não precisa ser radical, mas eu disse brincando para ela, eu digo, pode suspender a cirurgia. Porque a cabeça magra que tu vai ter que desenvolver é tu ir para Gramado para ver cachoeira, para ver mata, para fazer tua trilha e talvez, se tu tiver disposição, tu vai pisar num restaurante, mas provavelmente tu vai estar dormindo. Tu já vai ter criado essa mentalidade magra que é completamente diferente. Tu não vai para lá para comer, tu vai para lá para fazer tua trilha, viver com a natureza, acordar cedo. Claro, uma brincadeira. Mas realmente as pessoas começam a habitar essa nova vida, isso é mágico. Ser mágico. E é importante. Isso gera um envelhecimento saudável e com qualidade de vida, né? Cada vez mais a gente está falando em prevenção e não tratamento, né? Então a gente tem que prevenir as doenças, né? A gente tem que tentar melhorar de vida para evitar desenvolver doenças à medida que a gente vai envelhecendo. Hoje a nossa expectativa de vida está cada vez mais alta, né? Então, um paciente que chegou aos 30, 40 anos, hoje ele vai viver certamente até os 80. Obviamente não se ele tem uma obesidade mórbida, né? A expectativa hoje de um paciente obeso mórbido seria com um IMC, um índice de massa corpórea acima de 40. Hoje, a média de sobrevida de um paciente obeso mórbido é 55 anos. Então, isso é muito quando começa na juventude. Então, isso é muito importante as pessoas se darem conta. Não só isso, aqueles que passam por essa idade, né, que vivem com uma qualidade de vida ruim, né, se alimentam mal, tomam muitos remédios,
né? Não tem energia para fazer. Muitos pacientes chegam aqui, não conseguem brincar com os filhos, não conseguem brincar com os netos, até alguns já têm netos. Então, isso é uma coisa importante, é dar qualidade de vida, dar fôlego. É a pessoa ter uma qualidade de vida boa, né? Para viver bem, viver com saúde, viver plenamente, isso que importa. E, obviamente, com autoestima, né? Se sentindo bem, se sentindo confortável, né? Com as roupas que está vestindo, né? Com a companhia, isso é fantástico. As modificações que a gente observa são fantásticas. A própria Bianca aqui falou que já perdeu, a Bianca deu um depoimento dela aqui, perdeu 50 quilos, ó, depois da bariátrica dela, né? E ela se escondia nas fotos. Ó, a Vanessa Paredes dizendo, ó, operei a bariátrica com 21, tô chegando nos meus 30, muito melhor que nos 20, ainda chegarei nos 40, melhor ainda. Melhor ainda, quanto mais melhor, é isso aí, Vanessa. Então, é assim, e essas pacientes aqui, quando a gente vê o nosso painel de fotos de antes e depois aqui, que as pacientes, é uma coisa, é muito gratificante, né? Vou fazer Pedro, umas perguntas hã? básicas, que é lá do início de tudo. Quem tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica? Ah, boa pergunta. E a diferença do sleeve e do bypass? Essa pergunta é clássica, muita gente faz, então eu queria que tu respondesse. Várias perguntas, várias pessoas colocaram essa pergunta no Instagram, lá, né, na nossa chamada. Isso é bem interessante, tá? Obviamente que a gente tem que fazer uma avaliação da pessoa como um todo, tá? Já cansamos de falar isso aqui, a avaliação é multidisciplinar. Mas basicamente, assim, hoje em dia nós temos uma diretriz, né? Uma diretriz que é que a gente segue para indicação de cirurgia, tá? Então, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Hoje, pacientes com IMC, índice de massa corpórea, acima de 40, obesidade grau 3, também conhecido como obesidade mórbida, esses pacientes todos têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Obviamente, se eles não têm uma contraindicação absoluta ao procedimento, ou são pacientes que têm alguma patologia de base que estão desequilibrados, não estão compensados. Seja ela qualquer patologia, desde psicológica, psiquiátrica, cardiológica, pneumológica, então, metabólica, né? Esses pacientes eles têm que estar equilibrados. Pode estar doente, não tem problema, eles podem ter doenças de base, mas eles têm que estar equilibrados. Então, esse é o princípio básico para a gente fazer uma cirurgia bariátrica. Então, tem que fazer uma avaliação com a equipe. O cirurgião bariátrico inicia essa avaliação, vai pedir os exames, vai mandar para às vezes é o próprio endocrinologista que começa, às vezes é o cardio. Então, a gente vai fazer uma avaliação. A outra indicação que a gente tem são pacientes com obesidade severa, obesidade grau 2, tá? Não é a obesidade mórbida, é obesidade grau 2, então é índice de massa corpórea de 35 para cima, de 35 a 40, e esses pacientes com doenças associadas à obesidade. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, esteatose hepática, são as principais ali, né, que são hoje aceitas pelos convênios, tá? Esses pacientes também têm uma indicação de fazer cirurgia bariátrica, né? E eles, muitas vezes, eles vão melhorar essas doenças associadas à obesidade, emagrecendo. Existe um terceiro grupo hoje, né, que já está aprovado há quase 4 anos, praticamente 4 anos, está fazendo 4 anos agora, no Conselho Federal de Medicina, já está se... é uma indicação precisa já no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ainda não entrou no rol da ANS, né? Então, os convênios não são obrigados a pagar a cirurgia metabólica para pacientes com IMC de 30 a 35, que é a obesidade grau 1. Né? Essas indicações são mais especiais, porque tem que ser um paciente com doença metabólica estabelecida, tá? Então, o paciente com aquela diabetes de difícil controle, ele não é um obeso severo, ele é obesidade grau 1, ele tem uma obesidade, um IMC de até 34,9. E esse aí, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia, ele tem uma esteatose hepática, ele tem hipertensão, ele vai ter um conjunto de doenças metabólicas. E esse paciente ele vai se beneficiar muito da cirurgia metabólica. O foco não é tanta perda de peso por si só, é perda
da obesidade mais visceral, que é a obesidade mais metabólica. Então, a gente faz uma cirurgia metabólica, muitas vezes é a mesma cirurgia da cirurgia bariátrica, porém com um foco mais metabólico. Esse paciente melhora substancialmente do diabetes, do colesterol, né? Esteatose. A outra pergunta, campeão, é essa a diferença do sleeve para o bypass. Essa pergunta, inclusive, eu recebo muitos pacientes que já fizeram cirurgias em alguns locais e eles não sabem exatamente por que fizeram o bypass, por que fizeram o sleeve. Então essa pergunta é muito legal de ser respondida. Eu acho que vai responder essa curiosidade de muita gente. É uma dúvida bem frequente aqui. Como eu falei no começo da live, Denis, a gente trabalha muito com educação. Educar os pacientes é uma coisa muito importante. E essa decisão de qual tipo de procedimento a gente vai fazer, eu forneço os dados para o paciente, eu educo o paciente, né? E eu digo para ele quais são as contraindicações absolutas de uma ou outra técnica e a gente decide junto quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada técnica, né? Como é que é essa, como é que não é, e a gente acaba decidindo junto, né? O sleeve é manga em inglês, né? O sleeve é conhecida como a gastrectomia vertical, onde a gente vai tirar em torno de 70% a 80% do estômago do paciente. Então, a gente faz uma secção, né, uma septação do estômago longitudinal ou vertical, e vai transformar esse estômago num tubo, numa manga, né? Ele vai perder todo aquele bojo, onde que a gente acumula um monte de comida de uma só vez. Ele vai perder todo aquele excesso de estômago, vamos dizer assim, e a gente tira fora, né? Essa cirurgia é uma cirurgia mais rápida, vamos dizer assim. É uma cirurgia mais fácil. Claro que ela tem as suas manhas, os seus tricks, né? Para que ela seja bem feita. Mas é uma cirurgia que funciona muito bem. Ela vai funcionar de duas maneiras. Ela tira é a produção do hormônio da fome, da grelina, né? Que é produzido no fundo gástrico. Como a gente retira o fundo gástrico, a gente retira a produção do hormônio da fome. Então já age de uma maneira ali. Lembrando que fome não é a mesma coisa que vontade de comer. Vontade de comer é uma coisa. Fome é outra completamente diferente, tá? Então, isso é um dos mecanismos. O outro é a restrição da quantidade de alimento que o paciente vai conseguir comer. Óbvio, ele vai ter 20% ou 30% da sua capacidade de estômago que tinha antes. Então, ele não vai conseguir comer a mesma quantidade. Quais são os problemas dessa cirurgia? Eventualmente, ela pode desenvolver refluxo. Então, os pacientes que já têm um refluxo não são recomendados fazer o sleeve, tá? Existe ainda uma controvérsia. Alguns colegas acham que pode fazer uma cirurgia anti-refluxo combinada. Não vejo benefício algum em fazer uma cirurgia de sleeve num paciente que já tem muito refluxo. Mas, e também ela não é reversível no sentido de que eu tirei o estômago, eu não tenho como botar ele de volta. Então, eu não posso reverter. Obviamente que a gente não faz cirurgia bariátrica para reverter ela, né? Mas, eventualmente, existem situações de exceção que é necessário fazer a reversão da cirurgia bariátrica. Até hoje, mais de 3.000 casos aqui do GECOM, a gente fez uma reversão. Então, não é uma coisa comum, obviamente. O bypass, como é que a gente faz o bypass? O bypass a gente vai fazer duas coisas, são dois mecanismos, basicamente. A gente vai fazer uma restrição na quantidade de alimento que o paciente vai comer, então a gente vai diminuir o tamanho do estômago dele, vai fazer um estômago pequenininho, com a primeira porção lá do estômago, e vai fazer um desvio no intestino para que o alimento não passe na primeira porção do intestino, né? Então, isso aí no nosso site, vocês podem lá no gcom.med.br, vocês têm o desenho dessas cirurgias, tem vídeo, né, que explica direitinho como é que a gente faz esse procedimento, tá? O que acontece não passando o alimento por essa primeira porção do intestino ali, delgado, a gente diminui a absorção de gorduras e açúcares e, consequentemente, melhora substancialmente o metabolismo do paciente. Então, melhora a ação da nossa própria insulina endógena, né?
melhora a ação de liberação de certas peptídeo Y, certas enterhormônios, que hoje a gente conhece muito melhor do que conhecia há 50 anos, quando essa cirurgia foi feita. E aí o paciente, então, faz uma desabsorção pequena na primeira porção e faz uma restrição de ingesta. E é um mecanismo duplo. Também diminui um pouco a produção de grelina, porque o fundo gástrico ele é separado do pouch, porém ela não é tão gritante quanto a do sleeve. Mas a gente sabe que não é só a supressão da grelina que vai fazer o paciente emagrecer. É a mudança, na verdade, é a mudança do estilo de vida que vem com a cirurgia bariátrica, né? E isso é muito importante. E a gente Tá? volta para aquele gancho. Motim, tem uma coisa muito importante também, que hoje vocês estão na ponta disso. Paciente que tem reganho de peso, o que vocês estão fazendo? Conta para o pessoal aí. Esse é um paciente difícil, né? É um paciente difícil, mas não é um paciente intratável, né? A gente primeiro, mais importante, é acolher esse paciente. Tu não pode chegar para o paciente e dizer para o paciente, tu não fez o que tu tinha que ter feito, tá? Não, levantar dedo. Não é assim que a gente vai conseguir um paciente, vai acolher esse paciente e a gente vai tratar esse paciente. Eles precisam de acolhimento, né? Então a gente tem que entender qual foi a situação que gerou na vida desse paciente, que ele voltou a ter hábitos ruins e voltou a prejudicar-se, né? Sim, claro. Comendo. Né? Então a gente tem que, daqui a um pouco o paciente tem uma depressão basal que não está estabilizada, né? Que não, a medicação não está fazendo o efeito que deveria fazer. Daqui a um pouco o paciente tem uma compulsão que também não estava estabilizada ou se descompensou depois da cirurgia, anos depois, né? Por má absorção do remédio, por não estar tomando. Tá? Então, tem diversos fatores. Então, primeiro a gente identifica o fator. Acolhe, recepciona o paciente aqui, vamos botar na equipe multidisciplinar, vamos conversar, vamos avaliar como é que está a nutrição, vamos avaliar a atividade física, vamos avaliar o psicológico do paciente. E aí sim, nós vamos partir para uma avaliação anatômica dessa cirurgia. Então, qual é a cirurgia que ele fez? Ele fez um sleeve. O sleeve ele tem uma chance de reganho de peso mais, vamos dizer, mais precoce ou maior do que o bypass, por exemplo. Isso é estatística mundial, não sou eu que estou falando. Todos os pacientes que fazem sleeve, todos os pacientes que fazem bypass, a chance de reganho de peso com sleeve é maior mundialmente falando. Tem pacientes que vão ficar muito bem, tem pacientes que vão reganhar peso, assim como com bypass. Só que proporcionalmente o bypass tem uma manutenção de perda de peso a longo prazo maior, tá? Então a gente avalia qual é a cirurgia que fez. Se tem alguma coisa cirúrgica que pode ser feita, possa ser feita, né? Eventualmente os pacientes que fizeram bypass fazem uma dilatação da comunicação do estômago com o intestino, né? A famosa gastroenteroanastomose ali, a comunicação. Então, eles não têm mais a restrição alimentar que o paciente tem que ter. O estoque, né? Estou satisfeito. Então, a gente tem outros procedimentos endoscópicos que a gente faz. A gente pode fazer argônio, né? O argônio ele vai causar uma cicatrização dessa gastroentero ali, vai fazer uma diminuição do tamanho dessa comunicação. Volta a fazer restrição alimentar que o paciente tinha perdido. É um dos componentes da cirurgia de bypass. Então, tem várias coisas. A gente pode refazer o pouch. Cirurgias antigas, feitas aberto. Antigamente, o pouch era maior, ele era mais comprido, 10 centímetros. Hoje em dia, a gente faz pouch de 5 centímetros. Então, assim, tem um pouch muito grande, né? Não tem mais restrição, a gente pode refazer a cirurgia. Então, primeiro, o paciente tem que vir para o GECOM. A gente acolhe esse paciente. A gente tem que tomar coragem. Ele acabou ficando um pouco frustrado por ter reganho peso, enfim. E vai tomar coragem novamente de procurar ajuda. E muitas vezes, até de maneira endoscópica, com argônio, ele vai conseguir emagrecer novamente. Realmente, o tratamento hoje da obesidade
Está muito avançado, é uma doença muito desafiadora, e, mas a gente tem como resolver novamente se o paciente teve esse reganho. Motim, como a gente imaginava, né? A live é 1 hora e parece que a gente piscou e já tem Pa- 42 minutos. Passou E eu, voando. e eu tenho umas perguntas aqui que eu prometi que eu ia responder. Eu acabei selecionando muitas, entre muitas, eu acabei selecionando umas 20, não vai dar tempo, acabei de selecionar duas dessas 20 mais. Sim. Então eu vou responder a pergunta da Binha Oliveira. Torso e cruro e lipoenxertia de glúteo juntos, pode? Estou já sonhando. Quer dizer, E aí, doutora? o caso dela é uma paciente nossa aqui. O caso dela, sim, a resposta vai ser possível. Tá? E para quem está acompanhando a live desde antes, a gente falou sobre as cirurgias combinadas. Aham. Então, essa é uma paciente que teve muito sucesso na bariátrica dela. E graças a ter esse sucesso na bariátrica, ela pôde já fazer cirurgias combinadas. E mais uma vez ela vai fazer as combinadas. Ela fez braquioplastia, mama e abdômen na primeira cirurgia. E a resposta, sim, ela vai conseguir fazer a torso e a cruroplastia agora, de uma maneira modificada, cruro. A cruro mais clássica por muito tempo foi aquela cirurgia de coxa que tinha cicatriz em toda a vertical da coxa e na virilha. Claro Uhum. que ainda tem indicações para fazer essa cirurgia, mas dentro de um possível cenário a gente acaba evitando essa cirurgia na horizontal, porque ela acabava tracionando os órgãos genitais para a lateral e Uhum. muitas vezes ela dava aquela quebra abrupta de cores de peles diferentes. Uhum. Cirurgia que não, que ela realmente ela traz uma frustração a médio prazo porque a cicatriz migra. O Uhum. paciente ele tem muita flacidez e acaba migrando a essa cicatriz. E hoje a cirurgia mais feita é essa cruroplastia, que ela era o grande terror o grande medo das pacientes pós-bariátricas, os pacientes que tinham indicação de fazer uma cruroplastia. Então, então essa cirurgia é feita hoje, na maioria dos casos, somente na porção bem interna da coxa e essa cirurgia fica só no sentido vertical, a cicatriz. Porque a cicatriz a gente deixa ela fininha e tal, mas por um problema de estrutura da derme do paciente, que já foi muito alargada, ela acaba ficando muito fina. Então a Uhum. cicatriz ela acaba alargando fatalmente. Per- E uma outra pergunta que Era tem. essa era uma pergunta que eu ia te fazer, né? As cirurgias combinadas, né? E eu fiz no começo e queria reforçar. E a ordem dessas cirurgias também era outra pergunta que eu queria fazer. Eu acho que combina com com a pergunta da tua paciente da outra, né? Porque ela exatamente ela já fez essa cirurgia tripla na primeira etapa, e na segunda etapa ela agora tem que fazer a torso, Perfeito. que é uma cirurgia de exceção, mas muitos pacientes têm, mas não é como as 4 cirurgias clássicas, né? A Sim, coxa, o braço, o abdômen e a mama. A torsoplastia geralmente ela é a quinta cirurgia ou a sexta cirurgia. Ela perfeito. não é naquela sequência clássica, abdômen, mama, braço e coxa. Uhum. Eu tenho uma outra pergunta da Rafaela Strogo. Sobra de pele nos braços e parte interna da coxa. Tamanho da cicatriz. Depende, né? Nem vou me meter a responder, mas depende. Então, não, tu pode, claro, tu pode falar assim, inclusive. Ó, direto, como leigo, vamos dizer assim, sou cirurgião, mas como leigo, depende muito do tamanho do paciente, né? Uhum. Do tamanho da sobra de pele, obviamente, né? E aí, aí é a mágica quem faz é o dente, não sou eu. Acabou de entrar de novo na live, uma paciente nossa também. A gente acabou de fazer na Vanessa uma cruroplastia. Ela também foi uma paciente que teve indicação
de fazer só no sentido vertical. Ela conseguiu escapar dessa cirurgia, dessa cruz no sentido horizontal, que seria em forma de T. E tem pacientes que além de ter, que não ter como escapar do T, por ter esse excesso de pele também vertical, tem pacientes que têm indicação de fazer H, que é aquele paciente que tem aquela sobra no joelho também. Então, exatamente como o Dr. Motim respondeu, o tamanho da cicatriz é do tamanho do paciente e é do tamanho da flacidez do paciente. Não adianta a gente querer fazer uma cirurgia menor para um paciente que tem uma indicação de uma cicatriz maior. Isso inevitavelmente vai levar a uma frustração. Então tem que manter isso em mente quando for programar, né? É interessante, Denis, que as nossas cicatrizes estão cada vez menores, né? Porque antigamente fazia cirurgia aberta, quanto maior o paciente, maior era a incisão. Obviamente, hoje em dia a gente faz tudo por videolaparoscopia, então as incisões são cada vez menores. E os pacientes emagrecendo, às vezes essas cicatrizes elas involuem de tamanho, elas diminuem de tamanho. Então, uma retração da pele, as cicatrizes acabam, depois da plástica, elas acabam não se percebe mais, né? Trouxe uma consequência para nós também muito grande. Antigamente, quando tinha aquela cirurgia aberta da bariátrica, os pacientes aceitavam uma cirurgia em âncora facilmente. Hoje, pacientes que a gente pode evitar uma cicatriz em âncora, que é a cirurgia em âncora é aquela que visa corrigir tanto o excesso lateral quanto o vertical. Tá? Então, imagina a abdominoplastia clássica, que é aquela que deixa uma cicatriz lá embaixo, com uma ressecção de pele no sentido lateral também. Então, pacientes hoje que chegam só com os furinhos dos portais da cirurgia bariátrica, eles muitas vezes não querem âncora. Aí a gente estratifica mais uma vez os pacientes e realmente, pacientes aqueles que perderam 70, 100 quilos, muito dificilmente vão escapar de uma âncora. Muito. Eles vão ter um excesso de pele muito grande lateral e vai ser inevitável escapar de uma âncora. Pacientes que estão assim no meio do caminho, então quase tem indicação de âncora, mas daqui a pouco tem um quadril um pouco mais largo e a cintura um pouco mais fina, a gente consegue fazer uma clássica, uma cirurgia de abdominoplastia clássica com cicatriz estendida ou até fazer um 360, que a gente chama de belt. Pois eu ia mesmo lhe perguntar, doutor Denis, a abdominoplastia 360, essa aí, agora eu tenho visto bastante, tá muito em voga essa cirurgia, né, para esses pacientes pós-bariátricos aí. Explica um pouquinho melhor o pessoal aí como é que é essa cicatriz em cinto, vamos dizer assim, que dá a volta toda. Isso, no dorso ela fica em formato de gaivota e na frente a abdominoplastia clássica. Realmente uma cirurgia, cada vez a gente faz mais, mas eu tento explicar para o paciente até de uma certa maneira. Eu particularmente gosto de evitar, porque uma posição de recuperação de uma cirurgia é o oposto da outra. Então, na abdominoplastia a gente precisa que o paciente ande encurvado até que chegue a potência final da cicatriz, que é em torno de uns 20 dias, chega a 80% e lá com 6 meses chega ao 100% da cicatriz, que nunca vai ser o 100% de uma pele saudável, claro. E se o paciente for fazer o 360, o torso, quer dizer, aqui nas costas do paciente, ele não pode se inclinar tanto para frente como na recuperação do abdômen. Então, eu prefiro fazer essa cirurgia em 2 etapas do que fazer numa só. Não quer dizer que eu não faça a belt, fazer o cinturão, que é fazer a volta. Eu faço, gosto muito, mas eu prefiro dividir essa cirurgia. Faz sentido. Então é aquela coisa que tem que ser individualizado. O tratamento tem que ser individualizado para cada paciente, né? Óbvio. Perfeito. Então, cada caso, dependendo da forma como o paciente tinha distribuição de gordura corporal e a forma como ele emagreceu no pós-operatório de cirurgia bariátrica, a gente vai programar, o Dr. Denis vai com a sua equipe programar o melhor
a melhor sequência, vamos dizer, de tratamento pelos seus excessos de pele. Né? Exato. E felizmente hoje, pelo grande sucesso de vocês na cirurgia bariátrica, de entregar pacientes cada vez mais magros, mais no peso ideal para nós, a gente consegue fazer cirurgias combinadas com segurança. Para ter uma ideia, Motim, hoje a cirurgia tripla, a gente tem levado em torno de umas 4 horas e meia para fazer braço, mama e abdômen juntos. Muito A gente bom. começa a cirurgia em 2 equipes, a equipe do braço e a equipe do abdômen. Então, em torno de mais ou menos 2 horas, a gente está com o braço e o abdômen pronto. E a gente vai para a mama. E a mama, imagina, a mama é uma localização muito menor em relação ao resto do corpo, mas realmente é uma cirurgia muito complexa, que muitas vezes envolve colocação de prótese. Então, a gente tem que fazer a loja da prótese, fazer a inserção da prótese ou por baixo da glândula ou por baixo do músculo, para depois fazer os ajustes, fazer a pexia, levantar a areola, fazer a manobra de ascensão do complexo areolo-papilar ou areolo-mamilar. Então a mama depois acaba levando mais tempo do que o braço e o abdômen juntos. Leva mais umas 2 horas e meia, 3 horas. Aí que a gente chega nessas 4 horas e meia, 5 horas. Ainda assim, é um tempo espetacular, graças ao sucesso da bariátrica. O paciente chega magrinho, com indicação de fazer uma cirurgia tripla. E como eu disse no início da live, a gente chega a fazer até quádrupla. Claro, é exceção, mas a tripla já não é mais uma exceção. Sim, obviamente são pacientes mais jovens, né? Sem comorbidades, tem que ter... Sem comorbidades, com indicação de praticamente 0 de lipo. Isso, o lipo... Com bota de retorno venoso, bem educado, como tu disseste antes, para o pós-operatório, para ter uma deambulação precoce, alta precoce. Repouso não é mais absoluto, aquele negócio de ficar acamado, é um repouso relativo. Vai ficar fazendo movimentos seguidos na perna, vai ter fisioterapia precoce, vai usar Clexane. Está muito em voga agora o taping, né? O taping cada vez mais a fisioterapia pós-operatória evolui. O controle de temperatura de sala. Eu vi que o Rubens entrou aqui na live. Os anestesistas batem muito nessa tecla. Olha, o ar-condicionado tem que ser desligado, a gente tem que manter uma temperatura boa do paciente. Todos esses cuidados, um soro aquecido, todos esses cuidados somados que vão levar ao sucesso, né? Perfeito. É equipe, né? É tratamento individualizado, mas tem que ter equipe, né? Isso aí é um cuidado conjunto com o paciente aí, que a gente tem que ter na sala cirúrgica, obviamente. Nós estamos, infelizmente, nos encaminhando para o final da live, Denis. Assim, eu poderia ficar conversando contigo aqui, com a participação aí dos nossos pacientes queridos aí, mais umas 2, 3 horas e a gente tem assunto para falar né? Sem dúvida. Mas, infelizmente, a gente tem um limite, a gente tem que limitar aí o tempo da live em 1 hora. Então, eu queria finalizar, assim, agradecendo, mais uma vez, aí, o privilégio de ter feito essa live contigo, né? Gostaria de ver se eu abrir para as perguntas, aí, se alguns pacientes tiverem alguma pergunta, se não ficou claro, se tem alguma dúvida, vocês gostariam de esclarecer nesses minutos finais e a gente puder ajudar também, seria um prazer, óbvio. Acho que vai dar para uma pergunta. Eu queria da mesma maneira, informalmente, agradecer para ti, para toda a equipe do GECOM, agradecer toda a nossa equipe aqui da Clínica Ricardi, a equipe de anestesia, a nossa equipe de cirurgiões, que é espetacular. Realmente, é graças a todo esse time que tudo isso é possível, né? Então, acho que dá tempo, sim, se alguém quiser mandar uma pergunta, quem sabe ser respondida antes que a live caia, porque 1 hora acabou, né? Eu estou recebendo aqui só agradecimentos aqui, né? Parabéns, obrigado. Pessoal aqui, vocês todos muito bem-vindos. Muitos já foram pacientes nossos, são teus agora. E acontece eventualmente do paciente teu acabar vindo para nós, né, Denis? Vamos dizer assim, acontece. O paciente às vezes. O paciente da plástica também chega já sonhando com as plásticas,
a gente encaminha para vocês e depois de um tempo volta para nós. É muito legal isso. Isso é bacana. Isso é A, bacana. a Paty acabaram de mandar uma palminha, os corações, o Rubens. É, é. Dari- Nosso homem do clarinete do Moinhos, quem anda aqui perto do Moinhos, aqui perto do Sheraton, eu daria tocando aí. Bom, então, entrou um monte de gente. É uma hora que as pessoas às vezes estão trabalhando no trânsito, então muita gente entrou, saiu. Exato. Muito Não, legal. uma Toda. rotatividade alta de pessoas na live, mas uma manutenção de número de espectadores aí bem boa. A gente acredito que em véspera de carnaval, nós estamos aí prestes a entrar no feriado de carnaval, muita gente já está viajando. Fim de tarde, talvez a gente tenha que rever esse horário da live, porque o pessoal às vezes está se deslocando aí de trabalho realmente, né? Mas é muito gratificante ver o retorno que a gente tem A vontade de ler todos os motins. É, Desculpa te interromper, mas é emocionante ver o que a Valquíria acabou de escrever aqui. Ó, fazem 8 anos que fiz a cirurgia bariátrica e tive um bom reganho de peso. Estava meio com vergonha de retornar ao GECOM com vocês, agora me encorajaram. não tem que ter Bora vergonha. a consulta. Quer dizer, se E vem, fosse só a Valquíria, já teria valido a pena a nossa live, Motim. Espetacular. com certeza. É isso aí, resgatar esses pacientes aqui. Os pacientes sabem, a gente explica muito para eles sabem que quando eles nos abandonam, né? Que eles estão se sentindo bem, estão com autoestima, estão equilibrados e tal. Eles acham que não precisam voltar a revisar. E aí ganham 1 quilo, ganham 2 quilos, ganham 5 quilos de um ano para o outro, eles ficam com vergonha de aparecer. Não é verdade, gente. Não é verdade. Então, assim, é importantíssimo manter vinculado ao serviço, porque a gente tem reuniões dos pacientes operados todo mês aqui com a nossa psicóloga, com a Débora e com a Nicole. Então, isso é importantíssimo, porque o vínculo do paciente com a gente mantém o paciente saudável, lembrando de tudo que ele passou pela cirurgia bariátrica, as coisas que a gente tem que lembrar para manter uma alimentação saudável, uma atividade física. E os pacientes conseguem permanecer saudáveis por mais tempo, entende? Então, isso é importante, manter o vínculo com a clínica, manter o vínculo com a gente, vir nas revisões, ver como é que estão as vitaminas, fazer a sua suplementação. Tudo isso é essencial. Ganhou 1 quilo, ganhou 2 quilos, isso é barbado. Ganhou 10 quilos, a gente consegue resolver, né? Uma muito importante que tu disseste antes, não sei, quem não estava vendo, volta lá no GECOM, eles estão sempre de braços abertos para receber vocês. Quem ganhou peso, quem acabou não seguindo o tratamento, é sempre bem-vindo. Nunca vai ser julgado, pelo contrário, vai ser recebido de braços abertos. A gente está aqui para ajudar todo mundo que a gente puder. Então, se sintam à vontade de realmente voltar e procurar ajuda novamente. Isso é muito legal. Obrigado. Então tá, então nós estamos chegando realmente aqui no final, vou ter que encerrar. Mas assim, ó, quem não conseguiu assistir a live, tá? A Maria aqui, que queria ter assistido desde o começo, ela vai estar salva no Instagram do GECOM, tá? gecom.med, então é só acessar o nosso Instagram, a live, todas as lives que a gente faz no GECOM, elas ficam lá salvas para vocês terem acesso a essa informação, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Denis. Antes que o Insta nos corte. Pode deixar marcado o meu nome lá, que eu deixo nas minhas marcações e deixo ao vivo, e deixo a live também no meu Instagram. Perfeito, perfeito, combinado. E todo mundo vai ter acesso a essa live aí. Um grande abraço a todos aí, obrigado pela participação, pessoal. E obrigado, Denis, por essa live. Um abraço a todos que participaram, abraço a todos, tenho certeza que todos se sentem abraçados, que são muito especiais para nós aqui. Verdade, grande abraço a todos aí, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.